E aí? É agora! Isso! Agora nós vamos fazer aquela aula de revisão para recuperação, meus queridos. Então, olha. Open your eyes, abram seus olhos. Pay attention. Listen. Listen. Never want some again. Faço ideia que eu falei. Com certeza a professora de inglês se tremeu, deu 3 infartos, tá no hospital só ter escutado o que eu falei aqui tudo errado. Meus queridos, vamos fazer essa revisão para recuperação? Então, abre aí seu caderno, anota direitinho, acompanha aí, que daqui a pouco vocês vão fazer a avaliação, ó. E não esquece não que o busão daqui a pouco tá pitando aí na porta de vocês. Dá uma olhada lá na tela. Aula 20.1 é a nossa aula de revisão para recuperação da unidade 1. Ok. Lembrei do Silvio, ó. Sabe por que lembrei do Silvio? O que estuda a NBAZ? Pecuária, apicultura e piscicultura. O que estuda a NBAZ, nós vimos então na aula que nós vamos ver da revisão geral aqui, ó, até a aula 13, vamos lá. Aula 1.1, lembra? Nós falamos sobre o que estuda a NBAZ, agroecologia, zootecnia, preservação do ambiente e conservação desse ambiente. Então, professor, primeiro, o que estuda a NBAZ? A NBAZ, pessoal, ela estuda... Na verdade, o que é NBAZ? São noções básicas de agroecologia e zootecnia. Então, a agroecologia, ela estuda todos os aspectos agroecológicos relacionados ao quê? Criação com o sistema da flora e da fauna da região específica. E também a agroecologia estuda não só as criações, mas também o processo de cultivo de plantas, tá? Tanto que envolva as práticas da olericultura, horticultura, silvicultura, formações de pomar, seja quais forem. E professor, e a zootecnia? São as práticas envolvidas nos tratos em relação ao animal, como a nutrição animal, o bem-estar animal, né? O bem-estar animal são as condições das instalações para que aquele animal possa se desenvolver, tanto na sua fase juvenil, na sua fase, eu coloco assim, ó, fase infantil, juvenil e adulto. Mas, na verdade, para a criação na sua fase de na fase de maternidade, que ele está na alimentação materna, desmame e engorda, tá bom? E tudo isso, pessoal, pode estar relacionado às atividades práticas, nas atividades práticas de criação da bovinocultura, da suinocultura, caprinocultura, tá bom? Isso, a zootecnia. E a preservação do ambiente. Essa preservação do ambiente são as práticas, né? Então, na NBAZ, aqui do primeiro ano, tá, galerinha? Porque se você for ver conceito de NBAZ no segundo e conceito de isto no terceiro, então, aqui no primeiro ano. E preservação ambiental na NBAZ, professor? Como nós aqui só estamos tratando de criação, é como realizar as criações dentro de um ambiente da natureza sem prejudicar. Sem prejudicar o quê, professor? Você está colocando um animal ali, está colocando as instalações, essas instalações não podem interferir no bem-estar daquele ambiente, nos animais silvestres que ali estão. Tá bom? Ok, prof. Então, explicado isso, eu já falei sobre a agroecologia, está aí a zootecnia e também a zootecnia que eu esqueci de falar, que envolve, né, os processos de reprodução, melhoramento genético, alimentação. Aí inclui também o que, professor? Inclui o bem-estar animal, que é a instalação onde ele está, tem todas as condições necessárias para que ele possa se desenvolver. Vamos recuperar? Vamos! Aí uma atividade para a gente responder rapidinho, para fechar
essas questões que eu expliquei aí, da aula 13.1 e a 1.1. Porque podemos dizer que é importante estudar agroecologia. Como diria minha colega Tabita Maciel, a agroecologia é uma vertente da agronomia que engloba técnicas ecológicas de cultivo com sustentabilidade social. Ok. Next! Próximo. Então, vamos ver então uma revisão para a recuperação da aula 5.1 sobre pecuária. Então, nós vamos ver o que é pecuária, nós vamos revisar o que é pecuária, produção, né? Pecuária, se ela é intensiva, extensiva, pecuária e meio ambiente. No último slide, eu falei para depois mostrar. Vou logo mostrar. Tem que ler, Jefferson. Ah, tá. Aqui, ó. A pecuária. O que é pecuária? É uma atividade ligada à criação de gado e outros animais. Olha a imagem da Daniele Braga Brasil. Isso aí deve ser os gados que estão pipocando lá no pasto dela. Eita! Ah, vai do céu, o telefone vai tocar. Criação de gado e outros animais. Meus queridos, look at me! Então vamos só alterar um pouquinho esse termo, mas tá corretíssimo. Mas é que a pecuária, sempre que fala pecuária, vem mais esse negócio de criação de gado, para corte, gado para leite. Pecuária, meus queridos, envolve todo tipo de criação que nós estamos estudando aqui. Mexeu com criação, gado, coelho, cabra, avestruz, peixe, tudo é pecuária, tá bom? Claro que o que é mais enfatizado, mais difundido aqui no nosso estado é a criação de gado, tanto para corte como para leite. Tudo bem? Tudo, professor? Look that! Volta lá na tela. Ok, claro, né? Ou importantes, né, que vão fornecer matéria-prima para o abastecimento da agroindústria. Não só de carne, mas também os derivados, leite e derivados de sobreprodutos, que nós vimos aí, tem pele, couro, tem material para decoração, com casco, né? Professor, mas o que nós vimos também além disso? Processo da pecuária. A pecuária, tanto a pecuária para gado, como a pecuária para outros tipos de criação, segue esse sistema aqui, galerinha. Então, tanto para... Como é que é? Me ajuda aí, Aldelina. Tanto para coelho, mesmo que o tio não fale, pode colocar aí. Tanto para coelho, como para... Calma aí que eu apertei o botão. Aí, ó. Tanto para coelho, como para cabras, ovelhas, menos para... Só não vai para jacaré, lembra? Jacaré não. Mas para peixe, tem sistema intensivo e sistema extensivo. Desculpa, e também o semi-intensivo. Né? O que é isso, professor? É o sistema que nós vamos utilizar para criar. Se eu vou deixar ele preso, se eu vou deixar ele solto para pastar, ou ele vai ficar ou você vai ficar numa situação, num espaço onde ele pasta, e um espaço que ele fica para engorda. Lembra que a avicultura também tem? Tem a avicultura, criação de galinha, pessoal, pode ser intensiva, semi-intensiva ou extensiva. É o sistema que você vai utilizar. Só que eu vou reforçar uma coisa. A criação intensiva, ela requer mais mão de obra. Por que requer mão de obra, professor? Porque você tem que fornecer alimento para esse animal. Ele não vai ter espaço para ficar andando atrás do alimento, atrás da água, porque aí ele vai ficar menor tempo dentro daquele espaço, porque ele está no sistema de engorda, né? Isso se chama intensivo. E pecuária e meio ambiente? Nós falamos sobre pecuária e meio ambiente quando envolve a criação, isso é mais específico para gado, quando envolve criação de gado com a floresta, né? Sem que você precise derrubar a floresta, é a integração da floresta com a criação de gado, mas nós só
citamos, porque é um assunto que será aprofundado lá no terceiro ano. Para quem sobreviver, porque não ficar aqui preso no primeiro ano, se não passar nessa prova de recuperação. É verdade! Oxi! Olha na tela! Então, vamos só tirar algumas dúvidas com uma atividade? Vamos lá, professor. Então, question 2. Na revisão geral da recuperação, sempre tem atividades entre as coisinhas, né? A gente faz sempre o quê? Umas 3? Não, que a gente gosta de 4. Então, a gente faz umas 4 questãozinhas. Dê exemplo de produtos, acho que faltou uma palavrinha, dê exemplos de produtos advindos da agropecuária. Muito simples. Carne, pele, couro, leite, laticínios. Quer dizer, quando eu falo laticínios, são todos os derivados. Não só leite, mas o queijo, iogurte. Quando eu falo carne, também posso falar carne, salsicha, linguiça. Tá bom, gente? Tá bom, professor. E o que mais? What about? Nós vamos falar agora sobre apicultura. Na aula 7.1. I don't forget. How do you say ponto in English? I don't remember. Ponto in English. How do you say? Dot. Dot with me, dot. É um dot. Not my dot. Dot? 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 Dot. Então, na aula 7.1, 7 dot. Not 7 points. I don't say points. Point never. When I say 7.1, I say 7.1. I don't say 7.1. You know dot? Dot. Então vamos aqui, apicultura. Apicultura. Apicultura? Ah, como é que tu está deduzindo isso, hein? Como? Apicultura. Nós vamos falar sobre apicultura? Vamos falar sobre apicultura. Na aula da apicultura, pessoal, nós vimos sobre abelha, quais as características das abelhas. Nós vimos que um enxame, ele é constituído por zangão, que pode estar presente ou não. Ele é constituído por uma rainha e por operárias. Essas operárias desempenham N atividades. Essas N são várias. Pode citar algumas, professor? Posso. Uma delas, pessoal, tem umas que elas vão coletar pólen. Outras vão coletar néctar. Outras são as faxineiras, vão limpar a colmeia. Outras são as guardiãs, são os guardas, os exércitos que ficam ali sentinelas. Outras são que vão cuidar dos filhotinhos, das larvas, depois tem pupa, larva e depois jovens. E vão alimentá-las para que elas se desenvolvam ou em uma operária ou vão se transformar num zangão, ou se acontecer algo, quem sabe, uma nova rainha vai surgir. Num reino long, long for here. Long, long, isso. A criação, professor, nós falamos sobre o sistema de criação o apicultor, falamos sobre a roupa do apicultor, né, que tem o EPI que ele tem que usar. Falamos sobre o local da implantação da apicultura, que você pode ser fixo, né? Tem um apiário. O local onde se cria, a gente fala, é o apiário. Aonde o apiário tem que ser instalado? Um apiário tem que ser instalado em regiões que tenham disponibilidade hídrica. Isso é muito importante. Tem que estar longe. Longe do que, professor? Longe de outras criações. Tem que ser um lugar mais reservado, sem barulho. Tem que ser um lugar onde tenha... Como é que eu falo? Disponibilidade de diferentes vegetações, como pomar. Pomar, quando eu falo pomar de citros, laranja, tangerina, vergamota, limoeiro,
pode ser macieira, bananeira, pode ser de cacau, cupuaçu, pode ser de pomar de frutas, né? Fruticultura, ou então produção de madeira. Como assim? De eucalipto, ciprestes. Então, o apiário, que são onde nós vamos deixar as caixinhas, tem que ser em locais onde forneça esse material que a gente chama de período de floração, aonde tem floração contínua da bananeira, porque da flor que eles vão coletar o pólen, da flor que eles vão coletar o néctar, da flor que ele... Tá mexendo com a minha intérprete, da flor que eles vão... Estava aqui eu voando, imaginando o apiário. Da flor. Então tem que ter essa qualidade. Mas, professor, aqui pro tio, aonde vai fornecer esse apiário, ele vai ter essas condições. Aqui, pode voltar aqui pro tio. Vai ter que ter essas condições. Então você pode ter um apiário móvel. Pode voltar aqui pro tio. Isso. Pode ter um aviário móvel. Como esse aviário móvel? Você tem as abelhas, e aí você tem colegas, né, que você tem produções. Por exemplo, tem um colega que está produzindo eucalipto, está chegando a época de floração do eucalipto. Você pode levar, então, o seu apiário, locomover. Falamos que o melhor horário de locomoção de um apiário é à noite ou de manhã bem cedo, por causa da temperatura e também devido ao transporte, tem menor movimento nas estradas. Mas dá uma olhada lá na tela, meu querido, que eu falei, mas eu nem cheguei a mostrar, olha aí, ó. Sobre umas questões que tem que mostrar. Eu deixei mostrando aí, ó. A apicultura tem qual finalidade? Produção de mel, pólen, apícola, própolis, geleia real, cera, apitoxina, que é muito importante para a contribuição de produções agrícolas, também a polinização. Mas a apitoxina, ela auxilia também em cuidados dermatológicos médicos. Vamos então aqui, ó. Hora de recuperar. É uma questãozinha básica. É a penúltima questão. Qual a finalidade da apicultura? Ora, a apicultura tem a finalidade de produzir mel, pólen agrícola, própolis, mel, geleia real, cera. Tá bom? E a última, professor? Piscicultura. A piscicultura, quando nós falamos sobre piscicultura, nós falamos sobre criação, sistema de criação. Não é isso? Falamos sobre espécies, sistema de criação de tanques, tem a intensiva, semi-intensiva. E sistema de criação em tanques. E nós falamos dentro do sistema de criação em tanques, aqui pro tio, pessoal, que do tanque é um sistema intensivo, que auxilia a você ter uma represa ou um rio, onde você vai colocar aquele peixe em um tanque, com grade, com arames, que vão ficar presos em gaiolas. Você vai fornecer o alimento para ele, a ração, e também vai ter a suplementação, que são os micro-organismos, né? Que são os zooplânctons e os fitoplânctons que vivem ali. E também auxilia para você melhor ter um manejo preventivo de doenças. Dá uma olhada lá na tela, queridos. Também na piscicultura, falamos das particularidades em desenvolver esse processo de criação no estado de Rondônia. Vamos então recuperar sobre piscicultura? Vamos, professor! Quais são os tipos básicos desse sistema de criação de peixes? Intensivo, semi-intensivo, e tem o super e o extensivo. Só que esses aqui são os tipos. Mas qual foi que nós fizemos? Intensivo. Sistema intensivo, que foi o sistema de tanques. Meus queridos, lá na tela, rapidinho, que eu esqueci de mostrar o último slide, que tem que mostrar isso aqui, que é para fazer o terror. Volta! Brincadeira! Aqui, ó. Agora é a hora que você vai fazer a sua atividade para recuperação. Boa sorte, com calma. Um abraço a todos, daqui a pouco a gente volta.